Olá, pessoas maravilhosas desse YouTube. Bem-vindos ao Não Tão Básica, onde a gente vive cada página com o coração na mão. No capítulo 35 da Descoberta das Bruxas, Marcos e Miriam chegam à casa Bishop, trazendo revelações chocantes que viram a história de cabeça para baixo. E olha, eu confesso, Marta tá começando a me irritar, sério. Então pegue o seu chá, se ajeite e vem comigo para esse capítulo que muda tudo. Qual personagem já te irritou tanto que você quis entrar no livro para dar um chacoalhão? Antes de mais nada, quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo, já que estamos na reta final deste livro e você não vai querer que o algoritmo faça a gente ficar perdido por aí, né? Vimos no capítulo anterior que Diana recebeu uma carta da mãe dela e do pai e, além do mais, uma folha perdida do Ashmole 782. Quais segredos essa carta tem? Porque a mãe de Diana mandou uma folha do Ashmole 782 para ela? Isso que vamos tentar descobrir neste próximo capítulo. Estão prontos? Então vamos lá. Capítulo 35. Acabei de lavar a louça e recolhi com Matthew a carta da minha mãe, o misterioso bilhete e a folha do Ashmole 782. E levamos tudo para a sala de jantar. Espalhamos os papéis por cima de uma grande mesa desgastada pelo tempo. Era pouco usada porque não fazia sentido que 2 pessoas se sentassem àquela mesa projetada para 12 pessoas. Minhas tias se juntaram a nós com canecas fumegantes de café na mão. Sarah e Matthew se debruçaram sobre a página do manuscrito alquímico. "Por que é tão pesada?" disse Sarah, sentindo o peso da folha na mão. "Não sinto nada de especial no peso, mas tem algo estranho no cheiro", disse Matthew, pegando a folha das mãos de Sarah. Ela deu uma cheirada na folha. "Não tem não, é cheiro de papel velho." "É mais do que isso. Conheço muito bem o cheiro de coisa velha", disse Matthew com ar sarcástico. Enquanto isso, eu e Em nos interessávamos pelo enigmático bilhete. "Já tem alguma ideia sobre o significado disso?" Perguntei, enquanto puxava uma cadeira para me sentar. "Não estou certa." Em hesitou. "Geralmente sangue é indicativo de família, guerra ou morte. Mas o que significa ausência? Significaria que esta página está faltando no livro? Ou uma forma que seus pais encontraram para avisar que estariam presentes enquanto você crescia? Olha só a última linha. Será que meus pais descobriram alguma coisa na África? Ou será que a descoberta das bruxas se refere a você?" Sugeriu Em com um tom amável. Talvez a última linha esteja se referindo à descoberta do Ashmole 782 por Diana. Intrometeu-se Matthew, ainda com a gravura do casamento alquímico na mão. "Se depender de você, tudo se refere a mim e a esse manuscrito", resmunguei. "O bilhete menciona o tema de sua dissertação para o All Souls, medo e desejo. Não acha isso estranho?" "Não mais estranho que o fato de a rainha branca da gravura estar usando o meu brasão." Ele colocou a ilustração à minha frente. "Ela está representando o Mercúrio, o princípio da volatilidade na alquimia", eu disse. "Mercúrio?" Matthew pareceu admirado. "O metal de movimento perpétuo?" "Mais ou menos." Sorri ao pensar na bola de energia que eu dera para ele. "E quanto ao Rei Vermelho?" "Ele está no chão de modo estável e firme", franzi a testa. "Pode-se também dizer que ele seja o Sol, mas geralmente este não é representado com traje preto e vermelho. Ele quase sempre aparece só de vermelho." "Então talvez eu não seja o rei e você não seja a rainha." Ele delicadamente tocou a face branca da rainha com a ponta do dedo. "Talvez", repeti pausadamente, e lembrei de uma passagem do manuscrito Aurora de Matthew. "Que todos venham a mim e me escutem. Todos os que habitam o mundo, meu amado, que é vermelho, chamou por mim. Ele prometeu e me encontrou. Eu sou uma flor de campo, um lírio ao crescer no vale. Eu sou a mãe do verdadeiro amor e do medo e do entendimento e da esperança abençoada." "O que é isso?" Matthew tocou a minha face. Parece bíblico, mas as palavras não são de todo adequadas. "É uma das passagens do casamento alquímico da Aurora com Surgeance." Nossos olhos se cruzaram. O ar começou a pesar e mudei de assunto. "O que meu pai quis dizer quando sugeriu que teríamos que viajar para bem longe
para descobrir o significado da gravura? O selo veio de Israel. Talvez Stephen quisesse dizer que teríamos que ir até lá. Há muitos manuscritos alquímicos na Universidade Hebraica de Jerusalém. A maioria pertenceu a Isaac Newton. A cidade não devia ser o objeto de desejo de Matthew por tudo que ele já tinha vivido lá. Isso sem mencionar os cavaleiros de Lázaro. Aos olhos do seu pai, Israel não se enquadraria nesse viajar para longe, disse Sarah sentada do outro lado da mesa. Em rodeou a mesa e sentou-se ao lado dela. Em que lugar então se enquadraria? Nos confins da Austrália, Wyoming, Mali, eram os lugares que seu pai escolhia para viajar no tempo. Isso me abalou com a mesma intensidade de quando ouvi a palavra encantada alguns anos antes. Eu sabia que algumas bruxas e bruxos podiam transitar entre passado, presente e futuro, mas nunca pensei em perguntar se alguém da minha família tivesse esse dom. Era um dom raro, tão raro quanto o fogo de bruxa. Stephen Proctor viajava no tempo? A voz de Matthew assumiu a serenidade que sempre assumia quando o tema magia era mencionado. Sarah assentiu. Sim, Stephen viajava ao passado ou ao futuro pelo menos uma vez por ano, geralmente depois da convenção anual dos antropólogos em dezembro. Tem alguma coisa por trás da carta de Rebecca. Emma inclinou o pescoço para ver o que a folha escondia. Matthew rapidamente virou a folha. Eu a deixei de lado antes que a água da bruxa começasse aqui dentro e não percebi isso. Não é a letra da sua mãe, ele disse me passando a folha. A caligrafia do bilhete escrito a lápis tinha curvas longas e traços acentuadamente verticais. Lembre-se, Diana, as maiores maravilhas que experimentamos são misteriosas. Toda arte e ciência verdadeira tem a sua origem em tais maravilhas. Aquele para quem esse tipo de experiência causa estranhamento, aquele que não se detém para admirar e se extasiar em veneração, é como um morto cujos olhos já estão fechados. Eu já tinha visto aquela letra antes. Procurei imagens no fundo da memória sem êxito algum. Quem escreveria uma frase de Albert Einstein no verso do bilhete de mamãe? Perguntei para Sarah e Em, mostrando-lhes a folha, e ainda intrigada com a familiaridade daquela letra. Parece a letra do seu pai. Ele teve umas aulas de caligrafia. Rebecca sempre debochava da letra dele. Depois das aulas, a caligrafia dele ficou parecendo uma caligrafia antiga. Fui virando a folha bem devagar, enquanto examinava a letra outra vez. Lembrava o estilo do século XIX, como a caligrafia dos compiladores de catálogos da Biblioteca Bodleiana no tempo da Rainha Vitória. Fiquei ereta, para olhar melhor, e balancei a cabeça negativa. Não é possível. Não havia a menor chance de o meu pai ter sido desses compiladores. Ele não podia ter escrito o subtítulo do Ashmole 782 no século XIX. Por outro lado, ele viajava no tempo. E a mensagem de Einstein me era inquestionavelmente significativa. Larguei a folha na mesa e comecei a pensar com a cabeça entre as mãos. Matthew sentou-se ao meu lado e ficou à espera. Sarah se impacientou com o ruído e ele a silenciou com um gesto decidido. Só falei depois que a minha cabeça parou de rodar. Haviam 2 inscrições na primeira página do manuscrito. Uma, escrita a tinta, por Elias Ashmole, Antropologia ou um tratado com uma breve descrição do homem. A outra, escrita a lápis por outra pessoa, em 2 partes, uma anatômica, outra psicológica. A segunda inscrição não foi escrita muito mais tarde, observou Matthew. Na época de Ashmole 782 não se empregava o termo psicologia. Acho que ela data do século XIX. Peguei o bilhete do meu pai. Mas isso me faz pensar que papai foi o autor da segunda inscrição. Fez-se um silêncio na sala. Toque nas letras, sugeriu Sarah por fim. Veja se dizem mais alguma coisa. Passei levemente os dedos sobre as letras escritas a lápis. Brotaram na página imagens do meu pai, debruçado sobre uma escrivaninha coberta de livros, com um sobretudo escuro de amplas lapelas e uma gravata preta larga. Logo surgiram outras imagens no estúdio da nossa casa, nas quais ele vestiu seu habitual casaco de veludo e escrevia um bilhete com lápis número 2, enquanto a minha mãe chorava de pé atrás dele. Foi ele mesmo. Tirei os dedos da folha visivelmente trêmula. Matthew segurou a minha mão. É bravura demais para um único dia, Malion.
Mas não foi o seu pai que arrancou a folha do casamento alquímico do livro lá na Blodeiana, ponderou Em. Então o que ele estava fazendo lá? Stephen Proctor estava enfeitiçando o Ashmole 782 para que ninguém, além de sua filha, o solicitasse e o tirasse das prateleiras, disse Matthew seguro de si. Foi por isso, então, que o feitiço me reconheceu. Mas por que não agiu da mesma maneira quando o solicitei pela segunda vez? Porque não precisava dele. Sim, você o queria, mas isso é diferente. Lembre-se de que seus pais amarraram a sua magia de modo que o seu poder não pudesse ser forçado nem mesmo por você. O feitiço do manuscrito não foi diferente. Eu só queria conferir um item da minha lista de tarefas quando solicitei o Ashmole 782 pela primeira vez. Só precisava disso. É difícil acreditar que algo tão insignificante tenha desencadeado tamanha reação. Sua mãe e seu pai não podiam prever tudo. Não podiam prever que você seria uma historiadora especialista em alquimia e que trabalharia regularmente na Blodeiana. A Rebecca também viajava no tempo? Perguntou Matthew para Sarah. Não, isso é muito raro, é óbvio. A maioria dos adeptos das viagens no tempo tem um domínio completo da feitiçaria. Sem feitiços adequados e precauções igualmente adequadas, o praticante pode parar em lugares indesejáveis, por mais poderoso que ele seja. Sim, disse Matthew secamente. Posso imaginar uma porção de lugares onde muita pouca gente gostaria de estar. Rebecca fez isso com Stephen algumas vezes, mas ele tinha que carregá-la. Sarah sorriu para Em. Lembra de Viena? Stephen decidiu que a levaria para valsar. Ele passou o ano todo pensando que tipo de chapéu ela usaria na viagem. Para viajar ao passado, você tem que estar com 3 objetos de uma determinada época. Isso impede de se perder, disse Em. E se quiser viajar ao futuro, tem que recorrer à feitiçaria, porque é a única forma de se direcionar. Sarah pegou a gravura do casamento alquímico, não mais interessadas em viagem no tempo. E esse unicórnio aqui? Esqueça o unicórnio, Sarah, eu disse com impaciência. Não acredito que papai quisesse que eu voltasse ao passado para pegar o manuscrito. Por acaso ele achava que eu viajaria no tempo e roubaria o manuscrito antes que fosse enfeitiçado? E se eu me deparasse com Matthew por acidente? Claro que isso desencadearia uma confusão na continuidade do tempo e espaço. Ah, relatividade. A voz de Sarah soou com desprezo. Uma explicação que só chega até aí. Stephen sempre dizia que viajar no tempo era como passar de um trem para o outro, disse Em. Você sai de um trem, depois espera a estação até que haja um lugar em outro trem. Você parte daqui agora para viajar no tempo e fica fora do tempo até que haja um lugar em outro tempo para você. É parecido com a troca de vida dos vampiros, refletiu Matthew. Deixa-se uma vida de lado e arranja-se uma morte, um desaparecimento, uma troca de residência para outra vida. Vocês ficariam espantadas se soubessem com que facilidade as pessoas abandonam suas casas, seus trabalhos e suas famílias. Claro que alguém acaba sempre percebendo de um jeito que um sujeito qualquer não é o mesmo de antes, protestei. Isso é ainda mais impressionante, admitiu Matthew. Contando que você escolha com cuidado, ninguém diz uma palavra. Alguns anos na Terra Santa, uma doença terminal, a possibilidade de perder uma herança, são excelentes desculpas para que tanto as criaturas como os humanos façam vista grossa. Bem, se isso é ou não possível, o fato é que eu não posso viajar no tempo. Isso não está escrito no relatório do meu DNA. Claro que você pode viajar no tempo. Já fazia isso na infância. Sarah pareceu orgulhosa de contestar as descobertas científicas de Matthew. Você tinha 3 anos quando fez isso pela primeira vez. Seus pais ficaram apavorados com seu desaparecimento e acabaram chamando a polícia. 4 horas depois, eles a encontraram sentada na sua cadeirinha na cozinha, comendo uma fatia do seu bolo de aniversário. Você devia estar com fome e voltou ao tempo para a festa do seu próprio aniversário. Depois disso, toda vez que desaparecia, tentávamos imaginar em que tempo você estaria e depois você voltava. Você sempre desaparecia. O meu espanto por imaginar uma criança viajando pelo tempo se dissipou quando me dei conta de que poderia solucionar qualquer dúvida histórica. Meu rosto se iluminou. Matthew adivinhou o que se passava comigo e pacientemente ficou à espera para me impor limites. Apesar do desejo do seu pai, você não vai voltar ao ano de 1859, disse com uma voz firme, enquanto girava a cadeira de modo que eu ficasse de frente para ele. O tempo não é algo com que se deva se meter, entendeu? Jurei que me manteria no presente, mas ninguém deixou um minuto a sós. Os 3 se revezavam em silêncio,
com uma coreografia digna de Broadway. M seguiu até o segundo andar para mostrar onde as toalhas estavam, se bem que eu sabia perfeitamente que estavam no armário de roupas de banho. Quando saí do banheiro, Matthew me se entretinha com o celular deitado na cama. Ele permaneceu no segundo andar quando desci para preparar uma caneca de chá, porque sabia que Sarah e Emma esperavam na sala de jantar. Peguei a lata de Martha e me senti culpada, porque tinha esquecido de preparar o chá no dia anterior, quebrando a promessa que lhe havia feito. Já determinada a tomar o chá, coloquei uma chaleira de água para ferver. E depois abri a lata escura de metal. O aroma de arruda trouxe a desagradável lembrança do meu voo pelos ares com Satu. Apertei a tampa da lata, concentrei-me nos outros aromas e me vieram felizes lembranças de Septu. Senti saudade de suas paredes de pedras, de seus jardins, de Marte, de Racaça e até de Isabu. Onde conseguiu isso, Diana? Sarah entrou na cozinha apontando para a lata. Fiz isso com Marte. A governanta dele? A que fez o remédio para suas costas? Ela mesma. Marte é governanta da Isabu. Enfatizei os nomes próprios. Os vampiros também têm nome, exatamente como as bruxas. É melhor aprendê-los. Sarah deu uma cheirada. Seria melhor ir ao médico para pegar uma receita e não ficar dependendo apenas de remédios caseiros. O Dr. Fowler será ótimo se você quiser algo mais confiável. Emma intrometeu-se na conversa. Nem Sarah defende a contracepção por meio de ervas. Dissimulei meu atordoamento mergulhando o saquinho de chá na caneca e mantendo a cabeça vazia e o rosto escondido. Este chá é excelente, não preciso ir ao Dr. Fowler. Verdade, ainda mais se estivesse deitando com um vampiro. Eles não podem se reproduzir, não da maneira comum. Você só precisa evitar que os dentes dele cravem no seu pescoço. Sei disso, Sarah, mas eu não sabia. Afinal, por que Martha tinha feito tanta questão de me ensinar a fazer um chá completamente desnecessário? Matthew tinha sido bem claro quanto à incapacidade de gerar filhos da maneira que todo sangue quente gera. Desconsiderei a promessa de Martha, despejei o líquido na caneca da pia e joguei o saquinho na lata de lixo. Coloquei a lata na prateleira superior do armário para deixá-la fora de vista. A tarde terminava, e apesar das exaustivas ponderações sobre o bilhete, a carta e a gravura, nós ainda estávamos longe de compreender o mistério do Ashmore 782 e sua associação com meu pai. Minhas tias começaram a preparar o jantar. Enquanto Em refogava uma galinha, Sarah entornava seu uísque e reclamava da quantidade de legumes e verduras na refeição. Matthew vagava estranhamente inquieto ao redor da bancada da cozinha. Venha, disse pegando a minha mão. Você está precisando se exercitar. Ele é que estava precisando de apuro, não eu. Mas a perspectiva de sair era tentadora. Fiz uma busca no armário dos fundos e encontrei meu velho par de tênis. Estavam bem velhos, mas calçava melhor que as botas de Sarah. Fomos até o pomar de macieiras e lá Matthew me tomou nos braços e me impressionou contra o velho tronco de uma árvore. Ficamos abrigados debaixo de um dossel de ramagem fora do campo de visão da casa. Mesmo tendo sido pega por uma armadilha, não reagi com um vento de bruxa, mas fui envolvida com turbilhões de outras emoções. Deus do céu, como essa casa é movimentada, ele disse antes de uma longa pausa, e depois me beijou na boca. Era a primeira vez que ficávamos muito tempo juntos desde que ele tinha voltado de Oxford. Era como se uma vida inteira tivesse passado em alguns dias. Ele insinuou a mão por debaixo do cós do meu jeans e tocou na minha pele com seus dedos frios. Estremeci de prazer, e ele me puxou ainda mais e tocou nas curvas redondas dos meus seios com a outra mão. Nossos corpos já estavam colados, mas ele continuou procurando outros meios de nos conectarmos. Por fim, só restou uma possibilidade. Por um momento, achei que Matthew consumiria o nosso casamento à moda antiga, de pé, ao ar livre, no frenesi do desejo físico, mas ele retomou o controle e recuou. Dessa maneira, não. Não me importa, eu puxei de volta com o meu corpo. Pois eu sim. Será melhor ficar sozinho com você e não cercado de gente quando fizermos amor pela primeira vez. E pode acreditar que não me contentarei com alguns momentos fugazes como agora. Eu também quero você e olhe que eu sou conhecida pela impaciência. Ele abriu os lábios com um sorriso e emitiu um suave som de satisfação. Em seguida, pressionou a base do meu pescoço com o dedo polegar e fez o meu sangue saltar. Colou os lábios onde tinha tocado meu polegar e roçou com doçura ao longo da vitalidade que pulsava sobre a superfície do meu corpo. Rastreou a veia lateral do meu pescoço enquanto subia até a orelha.
Adoro quando reconheço os pontos onde você gosta de ser tocada, como este. Beijou atrás da minha orelha e este deslizou os lábios pelas minhas pálpebras e me fez gemer de prazer. E mais este tocou no meu lábio inferior. Matthew, implorei com os olhos e um suspiro. O que, Moncó? Eu o puxei para junto do meu corpo sem responder e sem me importar com o frio que com a crescente escuridão e aspereza do tronco das minhas costas. Ficamos assim até que Sarah gritou lá da varanda. Vocês não estão muito longe, estão? A pergunta cruzou o jardim. Isso não se classifica como exercício. Sentindo-me como uma adolescente flagrada enquanto namorava no carro, ajeitei a blusa e saí andando para casa. Matthew me seguiu com uma risadinha. Você parece satisfeito, comentou Sarah quando ele entrou na cozinha. Ali, de pé, debaixo das lâmpadas, Matthew era um vampiro sem tirar nem pôr. Ainda por cima, satisfeito. Ele já não estava com um olhar inquieto e fiquei feliz por isso. Deixe-o em paz. A voz de Amy se mostrou estranhamente cortante. Ela estendeu a travessa de salada para mim, apontando para onde geralmente fazíamos as refeições. Nós também desfrutamos daquelas macieiras quando Diana era criança. Grunhiu Sarah. Ela pegou 3 copos de vinho e os exibiu para Matthew. Sobrou mais aquele vinho, Casanova? Eu sou francês, Sarah, não italiano, e sou um vampiro. Sempre tenho vinho. Ele disse com um sorriso malicioso. E o vinho não vai acabar. Marcos trará mais. Embora ele não seja francês, aliás, nem italiano. A educação compensa por esta falta. Sentamos-nos à mesa. E as 3 bruxas começaram a devorar a galinha e as batatas preparadas por Amy. Tabitha sentou-se ao lado de Matthew e de vez em quando enrolava o rabo peludo nos pés dele em escandaloso flerte. Ele não deixou que o copo de Sarah esvaziasse, enquanto eu bebia com mais parcimônia. Amy insistiu em perguntar se Matthew queria provar algum prato, mas ele declinou. Não estou com fome, Emily, mas obrigado. Gostaria de comer alguma coisa em especial? Nozes, respondi por ele. Se quiser agradá-lo com um petisco, deles nozes. Amy hesitou. E quanto a comida crua? Se quiser me alimentar, carne crua seria ótimo. Eu também gosto de sopa, mas sem verduras e nem legumes. Seu filho e a amiga dele comem a mesma coisa ou isso é preferência sua? Só então entendi a impaciência de Matthew diante das minhas primeiras perguntas sobre o estilo de vida e seus hábitos alimentares. É o alimento típico de um vampiro quando está entre sangues quentes. Ele soltou a minha mão e se serviu de mais vinho. Com tanto vinho e tantas nozes, vocês devem andar de bar em bar, comentou Sarah. Tinha que ser. Minha personagem favorita. Emma baixou o garfo e olhou fixamente para ela. O que foi? Perguntou Sarah. Sarah Bishop, eu nunca perdoarei se nos constranger na frente dos filhos de Matthew. Comecei a rir, e o riso explodiu em gargalhada. Sarah foi a primeira a se juntar em mim, seguida de Em, se juntar a mim, seguida de Em. Matthew sorriu meio sem jeito, como se tivesse um asilo de loucos, mas a educação o impediu de qualquer comentário. Depois da sessão de risadas, ele se voltou para Sarah. Posso usar a dispensa para analisar os pigmentos da gravura do casamento alquímico? Talvez esses pigmentos nos digam como e onde a ilustração foi feita. Não remova nada dessa gravura. A historiadora dentro de mim se horrorizou com a ideia. A gravura não vai sofrer dano nenhum, disse ele amavelmente. Sei como analisar pequenas peças de evidência. Não, é melhor deixar a gravura em paz até sabermos com que estamos lidando. Não seja tão cabeça dura, Diana. Além do mais, é um pouquinho tarde para isso, já que foi você quem devolveu o livro. Sarah levantou-se com os olhos brilhando. Vamos ver se o livro de receitas pode ajudar. Ora, disse Emma entre os dentes. Agora sim, Matthew, você faz parte da família. Sarah sumiu dentro da despensa e voltou com um livro de capa de couro do tamanho de uma bíblia doméstica na mão. Guardava todo o conhecimento e a tradição da família Bishop e passara de bruxa para bruxa durante aproximadamente 400 anos. O primeiro nome que se lia no livro era o de Rebeca, acompanhado pela data de 1617, escrito com letra floreada e redonda. Outros nomes constavam na primeira página, dividida em 2 colunas, assinados com títulos ligeiramente diferentes e ladeados por diferentes datas. A listagem de nomes e datas se estendia ao verso da página, com Susanas, Elizabeths, Margarets, Rebecas e Saras dominando a lista. Minha tia nunca mostrava aquele livro para ninguém,
nem mesmo para as outras bruxas. Apenas os membros da família podiam ler o livro de receitas de Sarah. O que é isso, Sarah? As narinas de Martha se arreganharam, por causa do cheiro do papel velho, ervas e fumaça que saiu do livro quando ela abriu. É o primeiro grimório da família Bishop. Ela apontou para o primeiro nome da lista. Esse aqui pertenceu a Rebecca Davis, avó da Bridget Bishop, e depois a mãe dela, Rebecca Playfair. Bridget passou o livro para sua primeira filha nascida na Inglaterra, por volta de 1650, fora do casamento. Na ocasião, Bridget ainda era adolescente e deu o nome da avó e da mãe para a filha. Bridget não tinha condições de criar a menina e deixou-a com a família em Londres. Sarah soltou um suave suspiro de desgosto. Ela foi assombrada a vida inteira por comentários a respeito de sua imoralidade. Mais tarde, sua filha, Rebecca, se juntou a ela e as duas trabalharam na taverna dela. Bridget já estava no seu segundo casamento e teve outra filha chamada Christian. Então vocês descendem de Christian Bishop? Perguntou Martha. Sarah assentiu. Você quer dizer Christian Oliver? A segunda filha de Bridget teve no segundo casamento. Edward Bishop foi o terceiro marido de Bishop. Não a nossa ancestral, é Rebecca. Depois que Bridget foi executada, Rebecca mudou legalmente seu sobrenome para Bishop. Rebecca era viúva e não havia marido para protestar. Foi um gesto desafiador. Martha me olhou longamente, como se querendo dizer que o desafio era um traço genético. Ninguém se lembra mais dos nomes de Bridget Bishop. Teve nos 3 casamentos, continuou Sarah. Só se lembram do nome que ela usava quando foi acusada e executada por bruxaria. Desde então, as mulheres da família preservaram o nome Bishop, independente do sobrenome de casamento ou do sobrenome do pai. Li a respeito da morte de Bridget logo após o ocorrido, disse Martha com tato. Foi uma época sombria para as criaturas. A ciência parecia desvendar os mistérios do mundo e, mesmo assim, os humanos mantinham a convicção de que viviam cercados por forças invisíveis. É óbvio que com razão. Bom, o conflito entre o que a ciência prometia e o que o bom senso comum alardeava como verdade resultou na morte de centenas de bruxas. Sarah folheou a página do Grimório. O que está procurando? Perguntei com testa franzida. Alguma bruxa restauradora de manuscritos? Se for o caso, não terá muita ajuda com um livro de feitiços. Você não sabe o que há neste livro de feitiços, mocinha, retrucou Sarah com serenidade. Nunca se interessou por ele, mordi os lábios. Ninguém vai estragar um manuscrito. Ah, achei! Sarah apontou com um ar triunfante para o Grimório. Um dos feitiços de Margaret Bishop, de 1780. Ela foi uma bruxa poderosa. Meu método para perceber obscuridades em papel ou tecido. Começaremos por aqui. Levantou o dedo marcado no texto. Se você manchar, comecei a falar. Já disse isso 2 vezes, Diana. Este feitiço é a vapor. Nada além de ar tocará na sua preciosa folha de manuscrito. Pare de criar caso. Eu vou pegar a folha, disse Martha na mesma hora. Eu o fulminei com os olhos. Em seguida, ele voltou à sala de jantar, segurando a gravura com todo o cuidado, e foi com Sarah para a despensa. Minha tia falava pelos cotovelos e ele escutava com toda atenção. Quem podia imaginar, não é mesmo? Comentou Em, balançando a cabeça como se não podendo acreditar. Eu e Em lavamos a louça do jantar e já íamos arrumar a sala de jantar, que por sinal mais parecia o cenário de um crime, quando 2 faróis iluminaram o caminho da entrada. Eles chegaram, meu estômago se apertou. Vai dar tudo certo, querida, eles são da família de Matthew. Em apertou levemente o meu braço para me encorajar. Cheguei à porta da frente quando Marcos e Miriam estavam saindo do carro. Miriam parecia sem jeito e deslocada, enquanto esquadrinhava fazendo os arredores com ar de descrédito. Vestia um suéter marrom com mangas enroladas até o cotovelo, uma mini saia e botas de cano. Marcos observava a arquitetura da casa enquanto farejava o ar sem dúvida alguma exalava um odor de café e de bruxas, e vestia uma camiseta de um concerto de rock de 1982 e uma calça jeans. A porta se abriu e os olhos azuis de Marcos encontraram os meus e piscaram. Oi, mamãe, chegamos. Ele falou para você? Perguntei furiosa, achando que Matthew não tinha atendido meu pedido. Como assim? Marcos franziu a testa intrigado. Nada, balbuciei.
Oi, Marcos. Oi, Miriam. Olá, Diana. Os finos traços de Miriam exibiram seu costumeiro ar de reprovação. Bela casa! Marcos se encaminhou para a escada da varanda. Ele tinha uma garrafa marrom nas mãos. Seu cabelo dourado e a brancura polida de sua pele cintilaram sobre a luz da varanda. Entrem, sejam bem-vindos. Como está, Diana? Os olhos dele refletiam a preocupação enquanto as narinas se moviam para captar meu cheiro. Matthew tinha falado para ele sobre Lapierre. Estou ótima. Uma porta se abriu no andar de cima com um baque. Sem gracinhas, eu estou falando sério. Sobre o quê? Miriam se deteve e seus cabelos negros ondulados nas pontas se emperteavam sobre os ombros como cobras. Não é nada, não se preocupem. Nada? Ouviu o suspiro e ergueu a sobrancelha. Esta casa fica um pouco preocupada quando recebe visitas, só isso. Miriam olhou para o segundo andar e farejou o ar. Quantas pessoas moram nesta casa? É um número incerto, eu disse laconicamente, enquanto caminhava na direção da escada com uma grande sacola de lona na mão. O que há nesta sacola? É a bagagem de Miriam. Deixa comigo. Subimos os degraus da escada para que eles conhecessem os aposentos. Amy perguntou com todas as letras se os dois dividiriam a mesma cama. A princípio, ele pareceu chocado pela impropriedade da pergunta, mas logo começou a rir e assegurou que se eles não ficassem separados, ali pela manhã haveria um vampiro morto. Depois disso, vez por outra, ele dava uma risadinha e dizia entre os dentes, Marcos e Miriam, que ideia! Marcos ficou no quarto de hóspedes que um dia pertencera a Amy e alojamos Miriam no meu antigo quarto no sótão. Algumas pilhas de toalhas felpudas já estavam em cima das camas e mostrei onde ficava o banheiro. Não havia muita coisa a ser feita para os nossos hóspedes vampiros. Não precisávamos oferecer comida, nenhum lugar para dormir, nem a metade do conforto que outros hóspedes requeriam. Felizmente, não houve aparições espectrais, nem queda de pedaços de reboco, sinais que indicariam o desprazer da casa com a presença deles. Claro que Matthew já sabia que o filho e Miriam haviam chegado, mas a despensa era isolada justamente para que Sarah permanecesse esquecida. Quando passei pela sala de estar com os dois vampiros, Elizabeth espiou por detrás da porta com os olhos arregalados de uma coruja. Vá procurar a vovó. Voltei-me para Marcos e Miriam. Desculpe, temos fantasmas na casa. Marcos disfarçou a risada com a tosse. Todos os seus ancestrais vivem com vocês? Pensei nos meus pais e balancei a cabeça em negativa. Que pena, ele murmurou. Amy estava esperando na sala de TV com um sorriso largo e sincero. Você deve ser Marcos, disse estendendo a mão para ele. Sou Emily Martha. Emily, esta é Miriam Shepherd, colega do trabalho de Matthew. Miriam deu um passo à frente. Miriam e Emily eram fisicamente delicadas. No entanto, Miriam parecia uma bonequinha de porcelana perto de Emily. Bem-vinda, Miriam, disse Emily abrindo um sorriso. Vocês querem beber alguma coisa? Martha abriu uma garrafa de vinho. Ela se mostrou bem à vontade, como se fosse uma anfitriã habitual de vampiros. Marcos e Miriam declinaram. Cadê Matthew? Posso ouvi-lo. Conduzimos os dois vampiros até a velha porta de madeira que fechava o santuário particular de Sarah. Ambos continuaram farejando todos os cheiros da casa de Bishop, da comida, das roupas, das bruxas, do café e da gata. Tabitha surgiu miando das sombras da lareira e olhando fixamente para Miriam, como se as duas fossem inimigas mortais. Miriam sibilou e Tabitha se deteve no meio do caminho. As duas se encararam, predador versus predador. Depois de um longo momento, Tabitha desviou os olhos para se lamber. Um gesto que revelou um assentimento silencioso de que ela não era mais a única fêmea a dominar a casa. Esta é Tabitha, falei com uma voz débil. Ela é apaixonada por Matthew. Na despensa, Matthew e Sarah se debruçavam sobre uma panela que estava em cima do fogareiro elétrico com os olhos ávidos. Das vigas do teto prendiam ramos de ervas secas e os antigos fornos do barro colonial, com ganchos de ferro sempre prontos para o uso, esperavam por pesados caldeirões em suas pedras de carvão. A eufrase é importantíssima. A voz de Sarah soou como de uma professora de colégio. Ela abre a visão. Que cheiro horrível, comentou Miriam franzindo o narizinho enquanto se aproximava da despensa. Matthew amarrou a cara. Matthew, disse Marcos com frieza. Marcos, retrucou Matthew. Sarah se impertigou e observou os mais novos membros da casa cujos corpos brilhavam.
A luz difusa da despensa acentuava a palidez sobrenatural e o efeito assustador das pupilas dilatadas de ambos. Que a deusa nos acuda. Como alguém pode achar que vocês são humanos? Isso sempre foi um mistério para mim, disse Miriam, estudando Sarah com igual interesse. Você também não passa despercebida com seu cabelo vermelho e esse seu cheiro de meimendro. Muito prazer, eu sou Miriam Shepherd. Eu e Matthew trocamos um longo olhar, ao mesmo tempo que tentávamos imaginar como Miriam e Sarah poderiam compartilhar o mesmo teto em paz. Bem-vinda ao lar das Bishops, Miriam. Sarah apertou os olhos e Miriam respondeu na mesma moeda. Minha tia voltou-se então para Marcos. Quer dizer que você é o garoto dele? Pareceu impaciente com as formalidades sociais, como sempre. Sim, eu sou o filho de Matthew. Marcos, que parecia estar diante de um fantasma, estendeu a garrafa marrom bem devagar. Sua homônima era curandeira como você. Depois da batalha de Bunker Hill, Sarah Bishop me ensinou a consertar uma perna quebrada. Ainda faço o que aprendi com ela. 2 pés calçados de maneira rústica desceram flutuando do sótão da despensa. Espero que agora ele tenha mais força do que tinha antes, disse uma mulher que era a imagem cuspida e escarrada de Sarah. Whisky? Disse Sarah, olhando agora com apreço para o meu filho e a garrafa. Ela adorava o whisky. Achei que você também gostaria. Sarah Bishop assentiu. Você achou certo, disse minha tia. Como está indo a poção? Perguntei sem querer me intrometer naquela atmosfera de intimidade. Ficará descansando por 9 horas, disse Sarah. Depois a colocamos para ferver outra vez e passamos o manuscrito pelo vapor. Aí veremos o que há para ver. Ela olhou para a garrafa de uísque. Que tal então uma pausa? Posso abrir isso para você? Sugeriu Matthew apontando para a garrafa. Eu adoraria. Sarah tirou a garrafa das mãos de Marcos. Muito obrigada, Marcos. Ela desligou o fogareiro e tampou a panela. E em seguida todos saímos na direção da cozinha. Matthew serviu um pouco de vinho, ofereceu para Marcos e Miriam, que recusaram mais uma vez e serviu uma dose de uísque para Sarah. Eu mesma preparei o meu chá, um Lipton comprado no supermercado. Não se ouvia qualquer traço de carinho na voz de Matthew e nenhum indício de que ele estava feliz com a chegada do filho. Marcos se sustentava de forma desajeitada, ora no pé, ora no outro, sabendo que não era bem-vindo. Na esperança de desanuviar aquele clima pesado, sugeri que fôssemos nos sentar na sala de TV. É melhor a gente ir para a sala de jantar. Sarah ergueu o copo e fez um brinde ao seu novo e charmoso sobrinho neto. Mostraremos a carta para eles. Pegue a gravura da Diana, Matthew. Eles também precisam vê-la. Eles não ficarão por muito tempo. Eles têm algo a dizer a Diana e voltam para a Inglaterra em seguida. Mas eles fazem parte da família, frisou Sarah, aparentemente não se dando conta da tensão no ar. Ela mesma resolveu pegar a gravura enquanto Matthew encarava o filho e depois nos conduziu à sala de jantar. Eu, Matthew e Em nos agrupamos ao lado da mesa, Miriam, Marcos e Sarah do outro lado. Já com todos acomodados, minha tia começou a falar sobre os acontecimentos da manhã. Cada vez que pediam esclarecimento a Matthew, ele respondia visivelmente contrariado. Todos na sala, exceto Sarah, percebiam que Matthew não queria que Miriam e Marcos soubessem dos detalhes que eram narrados. Minha tia, por outro lado, continuou alegremente e terminou mencionando a carta da minha mãe e o recado do meu pai. Matthew segurou a minha mão com força quando ela fez isso. Miriam pegou a gravura do casamento alquímico. Depois de analisá-lo com atenção, voltou os olhos para mim. Sua mãe estava certa, é uma ilustração de você e também do Matthew. Sei disso, falei olhando nos olhos dela. Sabe o que isso significa? Miriam? Disse Matthew como se querendo silenciá-la. Nós podemos esperar até amanhã. Marcos pareceu incomodado e se levantou da mesa. Já é tarde. Ela já sabe, disse Miriam suavemente. O que vem depois do casamento, Diana? Qual é o passo da transmutação alquímica que segue a conjunctio? A sala rodopiou e fez exalar o aroma de ervas do meu chá em septu. Conceptio. Comecei a tremer como gelatina, e quando escorregava, de volta à cadeira, com todo ao redor escurecendo. E assim terminamos mais um capítulo deste livro. Qual foi a sua parte preferida? A minha, tirando todas as revelações, foi a interação de Matthew com Sarah. Nunca eu imaginaria que eles se dariam bem em algum momento da história. A chegada de Marcos e Miriam também veio para abalar nossas emoções e Miriam já chegou com os 2 pés na porta.
E eu espero que ela continue hablando mesmo no próximo capítulo. E isso é tudo por hoje, pessoal. Muito obrigada por terem lido este capítulo comigo. Foi uma montanha-russa de choques e, bom, um pouquinho de raiva do puranismo de Matthew. Então, até o próximo vídeo. Continuem curiosos e cheios de magia. Beijos, até lá. Fui! Stephen Proctor viajava no tempo?